Este episódio é parte de Chamas da Insignificância, parte 1, o último momento de lucidez. Siga-nos nas redes sociais para maiores informações e novos episódios. Veja-os em Dagana. A profusão de paisagens existentes na Terra pode ser descoberta e explorada por pessoas de distintas tribos e regiões. No entanto, sempre haverá lugares de difícil acesso. Para esses, medidas específicas devem ser tomadas. Dagana, com toda certeza, é um exemplo a se citar, embora não esteja em nenhum mapa terrestre convencional. É complicado explicar para um ser humano que há ambientes localizados em dimensões paralelas, com distintas variações de espaço e tempo, onde seres oriundos de outras evoluções da natureza desfrutam do que aqui é conhecido por corpo físico. Antes de mais nada, permita-me que me apresente. Sou o narrador do que por aqui se passa. Meu compromisso com vocês é contar o que vejo naquele exótico lugar em diferentes épocas. Minha memória é um pouco complicada, pois já vi muito, mas prometo não passar uma história vaga ou mais uma réplica de um RPG de mesa. Nada contra, só estou especificando as coisas por aqui. Digamos que estou na porta entre as duas dimensões. Meu objetivo é traduzir Dagana para os terráqueos e vice-versa. Agora sim, pessoa ou máquina que reconhece essas palavras, vamos lá. Dagana é uma ilha similar à África do Sul aos humanos, porém apenas em área. Ela possui o conturbado clima e hidrografia da América do Sul. Lá, as variações de chuva, neve, ventos e temperatura criam paisagens distintas, modificando a vegetação e geomorfologia. Há cidades espalhadas em montanhas, outras rodeadas por florestas de árvores similares às araucárias, de onde provém o fruto que dá nome ao lugar. Dagana, segundo os Quantans, tribo que deu origem à população, significa corpo em equilíbrio. Devido ao formato do fruto, arredondado e achatado nas extremidades, ele pode ser equilibrado em diferentes superfícies, resistindo às adversidades climáticas do lugar. Inúmeros relatos apresentam casos de pessoas violentadas e mortas por seres inumanos. Eles os utilizam como combustível para a sobrevivência e demonstrações de poderes incoerentes às leis da física terrestre. Dagana pode soar como um mundo de alucinação e delírio aos poucos forasteiros que lá passaram. Contudo, para quem reside em suas terras e considera tudo aquilo normal, o mesmo chão apresenta diferentes significados. Há cidades lindas, encantadoras devido à beleza das plantas, corpos hídricos, montanhas ou até mesmo pela própria urbanização. A cidade de Lealdade, por exemplo, maravilha os olhos daqueles que enxergam as duas árvores entrelaçadas nas diferentes margens do Rio Sereno, formando um lindo arco que simboliza a união em meio ao obstáculo. Perto dali, em uma região mais árida, pode-se chegar à magnífica Confiança, com prédios exóticos pelas janelas de várias cores e formatos triangulares, próximos às sólidas rochas do Monte Crédulo. Também há as cidades de Perseverança e Coragem, ligadas pelos lindos campos de vegetação rasteira e lagos azuis como um reflexo celeste. Seguindo, é possível chegar à Esperança, maior cidade daganesa e antiga capital. Como toda metrópole, lá se encontra o maior repertório cultural da ilha, e todo o tipo de gente se instala por aquelas bandas. Muitos migram por, outros para Esperança, visando alcançarem seus sonhos. Da mesma forma, Prosperidade, a atual capital, apresenta as mesmas características, além de uma extensa faixa litorânea, onde o planalto formado após as colinas de Esperança encontra seu fim a menos de 30 quilômetros do mar. Ainda pela linha costeira, é possível observar as cidades de Ternura, Bondade, Compaixão
e honestidade, além do pequeno paraíso de felicidade, onde o sol reluz as areias e os diferentes caminhos que levam até elas. Há também o outro lado de Dagana, ao norte, onde é mais frio. A seca e gélida cidade de Mágoa nos choca com as torres altas em meio ao vento que corta a mancha urbana. O vento, por sinal, é um fator importante nas terras nórdicas. Nas montanhas pertencentes ao município de Desespero, as rajadas chegam a levar algumas das poucas árvores do local. Um temido e lindo espetáculo a se observar em uma noite da lua cheia de bronze, que, por sinal, ainda não comentei com vocês. A lua daganesa possui um aspecto metálico e reluz como bronze polido. Dela emanam gases de cores roxas e verdes, que se fundem às nuvens. Uma antiga tradição dos Quantans diz que o verde representa a sorte, enquanto o roxo simboliza o azar. Continuando, vizinha de Desespero, Ambição se apresenta. A cidade mais perigosa do país oferece as melhores e as piores oportunidades financeiras devido às vastas minas existentes em suas montanhas. Ao norte de Ambição, Ansiedade pode ser vista, bem próxima ao abismo que tem em seu pé o município de Depressão. Desprezo e euforia estão próximas dali, em meio a lagos e permafrost, que aos que não sabem é o solo permanentemente congelado. Lá, nada se vê de especial, exceto o maior museu fotográfico do país, com mais registros do sul do que do norte. Sobre o mesmo norte, agora nordeste, seguindo a montante do rio Sarcasmo, é possível encontrar sua nascente nos dois mais altos picos de Dagana, Solidão e Solitude. As montanhas irmãs também são os melhores mirantes para se admirar tanto o amanhecer quanto o entardecer. Nestes e em outros lugares da ilha habitam atualmente os daganeses, similares aos humanos, porém com uma composição física distinta, os temidos filhos da agonia e os seus derivados, os parasitas. Os filhos da agonia são frutos de um antigo demônio que viveu anos atrás em Dagana. Há gerações que essas criaturas vivem dos sentimentos e pensamentos específicos dos daganeses, desaparecendo misteriosamente em um intervalo de 80 a 120 anos e sem parceiro algum, deixando um substituto em seu lugar. Cortam seu próprio corpo e pingam um líquido que se solidifica, formando uma espécie de ovo no qual um novo demônio vem a nascer. Por motivos que não explicarei agora, a agonia fez questão de gerar a maior prole já produzida por um demônio, desde que se tem conhecimento, abrindo mão de muitas das suas habilidades. Eles voam e flutuam à noite, devido à amplificação do medo e sentimentos que nos atormentam perante a escuridão. Assim como seus antepassados, esses demônios podem ter seus parasitas, que nada mais são do que daganeses infectados por uma estranha substância escura. Quando injetada em um daganês em quantidade suficiente para que sobreviva, essa substância o leva a uma mutação. Assim, o daganês passa a se alimentar de algo relacionado à dieta do demônio que o amaldiçoou. Alguns parasitas costumam servir aos demônios como soldados, outros já preferem um caminho solitário. Entretanto, todos eles são controlados pelos filhos da agonia, às vezes à força, devido à fácil habilidade de enlouquecerem ao misturar as células de seus corpos daganeses com as substâncias demoníacas. Os parasitas não podem simplesmente se alimentar quando bem entendem.
Sacerdotes e demonólogos costumam dizer que a fome dos parasitas chega a ser até mais intensa do que a dos próprios demônios. Tudo o que se sabe é que os ataques iniciaram nas partes frias e se espalharam até o mar com mais intensidade nessa última geração. O tempo também é contado de maneira diferente por aqui. Apesar de possuírem um ano com 12 meses, 24 horas nos 365 dias, a sua contagem é dada a partir da expansão dos Quantans pela ilha, quando venceram o primeiro grande demônio e partiram em busca de novas paisagens. Percebem como as semelhanças são grandes com o lugar que vocês vivem, se é que por acaso me ouvem da Terra? Permitam-me mudar o assunto. Vejo uma luz descer dos céus de Dagana na diagonal, entrando na altura da foz do rio Sarcasmo e se deslocando para quilômetros de distância, caindo na beira de um lago a alguns quilômetros do município de Perseverança. A energia do choque parece ter sido absorvida, pois não há crateras. Tudo que vejo... Eu não entendo, mas tudo que vejo ali é um rapaz meio tonto, se levantando após 3 horas do ocorrido. Está claramente confuso. Seu olhar exibe estranheza com a paisagem e os carros. Mesmo parecendo caminhar a esmo, vejo-o seguindo para a Perseverança. É madrugada aqui em Dagana. A maioria dorme enquanto aquele homem se desloca como um sonâmbulo, indo parar em frente a um apartamento de 4 andares, feito de tijolos à vista. Estranhamente, ele tira a chave da terra de um vaso e adentra o ambiente, caindo em sono profundo ao ver a cama. Por longas e longas horas ele dormiu, até acordar e estranhar ainda mais o ambiente. Lugares, animais, daganeses, nada daquilo parecia real para ele. Claramente não pertence àquele lugar. Talvez leve dias para entender e se adaptar à ilha. Curioso. Já estou interessado. Ficarei de olho nele por mais um tempo para ver no que vai dar. Portanto, observarei seus passos, permitindo que vez ou outra um daganês conte a sua história no meu lugar, como os que os esperam nos próximos episódios. Talvez ouvir aquele forasteiro vindo do céu seja mais interessante do que narrar suas ações. Seria encantador doar meus ouvidos para descansar a fala. Enfim, aproveitem Dagana e tenham cuidado por aí. Até breve.